Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia para você. Estamos encerrando, mais uma manhã, estamos juntos, estamos firmes na graça de Deus. Hoje, terça-feira, dia 13 do mês de dezembro, o dia em que nós celebramos Santa Luzia, protetora, dos olhos, dia de clamarmos, de pedirmos a intercessão de Santa Luzia, essa mulher extraordinária. Não é a Virgem Maria, como alguns pensam, não, uma mulher que dedicou a sua vida a servir a Deus, a servir ao próprio Cristo. Bom, mas vamos para a palavra de Deus, vamos para o Evangelho do dia, vamos ver o que nos traz essa palavra nessa terça-feira, o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo respondeu: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça, e vós não acreditais nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, no evangelho de hoje, os chefes, os sacerdotes, os anciãos do povo, as lideranças judaicas são representadas pelo segundo filho, contado nessa parábola do Evangelho. Quando Jesus pergunta: O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Disse ao primeiro: Filho, tomemos aqui, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E o filho respondeu: Não quero. Ele disse: Claro, não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O segundo filho, o pai se dirigiu a ele e disse a mesma coisa: Filho, vai trabalhar na vinha. O filho disse para o pai: Eu vou, pai, mas não foi. Qual desses 2, pergunta Jesus, qual desses 2 fez a vontade do pai? Qual deles fez a vontade do pai? Como disse, o primeiro filho que disse não, mas arrependeu-se, se arrependeu e fez a vontade do pai. Nessa aplicação, na aplicação da parábola, Jesus afirma àqueles que estão ouvindo a sua mensagem que os publicanos e as prostitutas, veja só, ou seja, o primeiro filho, converteram-se à justiça do reino, porque ouviram a pregação de João Batista. Num primeiro momento, parece ser aquelas pessoas que vivem numa condição pior do que todos. Porque todas as outras, publicanos, aqueles que ninguém gostava, aqueles que eram os cobradores de impostos, estavam no meio daquele grupo, prostitutas, que era tida realmente como aquelas mulheres que, no olhar do homem, não tinha salvação, não podia ser salva, não podia estar com Deus, não podia se colocar na presença de Deus, porque era tida assim e considerada como pura, como impura. Então Jesus fala: no entanto, eles ouviram a pregação, ouviram a palavra e se converteram. Se converteram à justiça do reino. Ao ouvir as palavras de João Batista, aquilo que nós ouvimos nos últimos finais de semana, aquela pregação de João Batista ou aquelas palavras de João Batista: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo de vós. Eles ouviram. As prostitutas, os publicanos conseguiram ouvir, mas aqueles que eram considerados, que eram tidos como sábios,
os inteligentes, aqueles que já conheciam a palavra de Deus, claro, tinham o Antigo Testamento naquela ocasião, eles não souberam acolher essa mensagem, eles não souberam acolher a pregação. No entanto, não se converteram. É o retrato daquele segundo filho, que diz para o pai: sim, pai, eu sei, eu vou, pode deixar que eu estou indo. Mas não vai. É aquela expressão e aquela forma que eu sempre falo nas minhas celebrações, assim: é muito fácil ser cristão dentro da igreja. Dentro da igreja, templo, aquelas 4 paredes, onde se reúne uma comunidade para celebrar a Eucaristia, onde se reúne a comunidade para fazer uma celebração da palavra, um culto, não sei, algum evangélico também. Mas quando nós colocamos os nossos pés para fora da igreja, quando nós colocamos os nossos pés na rua, quando nós colocamos os nossos pés na realidade, é que isso nos pesa. Infelizmente, é isso que Jesus quer retratar para aquelas pessoas que se consideravam melhores do que as outras. O que ele faz? Vocês são como esses filhos, esse segundo filho, que diz para Deus, que diz para o pai: eu vou, e não vai. Então, qual agradou ao pai? Qual obedeceu ao pai? Bom, que a nossa prática seja condizente com as nossas palavras. Ali nós vimos, então, esses anciãos e sacerdotes que não se arrependeram e não creram no Evangelho. Ora, esse tempo do Advento nos ajuda, nos prepara para isso, para a nossa conversão também. Então, é tempo de nos convertermos, né? Por isso, aqueles considerados pecadores, impuros, eles precedem os falsos justos do reino. Neste dia em que nós também celebramos Santa Luzia, padroeira, das vistas, dos olhos, e nesse momento importante de preparação para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos aprender também a dizer sim. Sim, dado com palavras e traduzido pela prática. Não adianta dizer: sim, pai, eu vou, mas não ir. Não, palavras que sejam traduzidas pela prática, que nos chamam à conversão para que, de fato, se realize no nosso meio, se concretize no nosso meio o reino de Deus, né? Que a nossa comunidade, que a nossa igreja, que a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho sejam transformados pelo próprio Deus, mas a partir da nossa conversão sincera. Bom, é isso que eu poderia partilhar com você nessa sexta-feira e peço a bênção de Deus pela intercessão de Santa Luzia por você, padroeira dos olhos. Quantos precisam ou têm a necessidade de enxergar, de ter uma visão melhor física, mas quantos de nós também estamos cegos espiritualmente? Que Santa Luzia venha em nosso auxílio e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço para você, fica com Deus e até amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, com o programa Palavra do Dia. Grande abraço, fica com Deus. Palavra do Dia com Padre Marcos. Oferecimento. Na hora de trocar o seu carro por um novo ou comprar um seminovo com garantia de procedência, venha para Mag Veículos. Aqui você encontra as melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Os melhores novos e seminovos do mercado com as melhores taxas de financiamento. Mag Veículos, lugar de fazer bons negócios. 3672-4060. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Serviços e produtos com selo de alta qualidade é na Repel Embalagens. Temos embalagens em geral. Agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência. A Repel Embalagens não vende descartáveis, vende soluções práticas para facilitar a sua vida. Venha e faça o seu orçamento. Repel Embalagens, Rua Matias Mundim 471, Santa Lúcia, acima do Cinemob.
Na Papelaria Rainha da Paz você encontra tudo em material escolar e para escritório, decoração, mochilas, artigos religiosos, artigos para cestas e presentes. Papelaria Rainha da Paz, Avenida Quintino Vargas, 111, telefone 3671-1501. Cialto Autopeças e Serviços. Desde 1986, servindo bem para servir sempre. Mecânica multimarcas e loja de peças. Tudo com qualidade para você.